Olá, pessoal! E a nossa aula de hoje vai falar sobre verbos auxiliares. Este conteúdo está na página 50 da apostila 8. Bom, como o próprio nome diz, um verbo auxiliar ele tem qual função? De auxiliar o verbo principal. Então, ele vai vir como ajudador, como auxiliar do verbo principal em cada frase. Vamos estudar então juntos? Complete o trecho extraído da outra página triste, que é o texto que nós temos na unidade. Estou escrevendo para falar uma coisa chata que está acontecendo com o meu grande amigo Leonardo. Reparem que nessa frase nós temos dois verbos, o estou e o escrevendo. Escrevendo vem de escrever, só que ele está o quê? Numa forma nominal, que é o gerúndio, tá? Escrever, escrevendo, então vem do gerúndio. Quem pode ajudar, então, esse verbo que ele ter sentido? Um verbo auxiliar, no caso aqui, o verbo estar. Estou escrevendo para falar uma coisa chata que está acontecendo com o meu grande amigo Leonardo. Então, o que acontece? Quando nós estamos construindo uma sentença em uma frase, com algum verbo no gerúndio, numa forma nominal que é o gerúndio, nós vamos precisar aí de um verbo auxiliar para estar auxiliando aí no sentido da frase. Vamos continuar a nossa leitura? Nesse caso, é possível construir a frase sem a presença das formas verbais das lacunas? Claro que não. Os verbos escrever e acontecer foram utilizados no gerúndio, por isso precisam de um outro verbo que os ajude na conjugação. No caso, foi utilizado o verbo estar. Então, o que acontece? Se nós tivéssemos tirado esse verbo aqui, vamos tentar ler essa frase sem esse verbo aqui, ó. Escrevendo para falar uma coisa chata acontecendo com o meu grande amigo Leonardo. Tem sentido? Não tem. Então, os verbos auxiliares, eles ajudam a dar o sentido quando o meu verbo ele está em forma nominal, ele está no gerúndio. Certo, turma? Bom, espero que vocês estejam entendendo. Existem outras formas também de se usar os verbos auxiliares. Olha, aqui eu estou escrevendo, estavas rindo, estará comendo. Percebam que nós vamos usar esse verbo auxiliar sempre que o próximo verbo ele estiver o quê? Em uma forma nominal. E o que é essa forma nominal aqui, ó? Ela pode ser o gerúndio, o particípio ou o infinitivo. No caso aqui, nós estamos trabalhando com o gerúndio, certo? O que é o gerúndio? É quando o verbo termina com ando, endo e indo, certo? Bom, vamos continuar então a nossa aula. Aqui tem a conjugação de alguns verbos auxiliares, tá? Os verbos ser, estar, ter e haver são verbos que podem servir para auxiliar a conjugação de outros verbos, por isso são chamados de verbos auxiliares. Aqui tem ele no modo indicativo, tá? E aqui mostra a forma nominal dele, que é sendo e sido. Eles também têm formas nominais, tá? Nós temos também o verbo estar, tá? E as formas nominais dele, que é estando ou estado. E temos aí o verbo haver também com as suas formas nominais, que é haver, havendo e havido, certo? Bom, o que é importante vocês saberem dessa aula? Que um verbo auxiliar ele serve para auxiliar o verbo principal, que pode estar em uma forma nominal, tá? Geralmente, pode estar ou no particípio ou no gerúndio. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.